dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Trey Zwicker. Como sempre, antes de começar, eu preciso dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, eu vou mencionar famílias problemáticas em alguns sentidos. A gente vai falar sobre divórcio, sobre aborto, sobre espancamento e sobre morte de criança. Eu também tenho que avisar que vai ter muitos nomes e vai ficar um pouco confuso. Outra coisa que eu quero dizer é que a gente tá testando um microfone novo hoje. Então, me digam o que vocês acham do som, ele com certeza vai ficar bem mais limpo. O plano é que eu fique assim longe dele, vamos ver como é que o áudio fica, ok? No ano de 1996, em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, Josh Gawker namorava uma moça chamada Angelina Young. Juntos eles tiveram um filho chamado Josh Young e na mesma época Josh Pai. Josh Pai também estava tendo um caso com uma mulher chamada Amanda, e é aí que a confusão começa. Porque a Amanda também teve um filho em 96, Trey Zwicker. Mas ela nunca forçou o Josh a assumir a paternidade, nem nada disso. Ela, pelo que eu entendi no início, ela não queria nada com ele mesmo. Ela se casou com Terrence Zwicker e Terrence assumiu o filho, o Trey. Josh Pai não era um bom pai em nenhum sentido da palavra. Ele foi preso várias vezes durante o ano 2000. Ele tinha várias amantes. Ele mal conversava com os filhos. Ele foi preso principalmente por coisas como roubo, agressão e fraude. No ano de 2010, quando ele estava na cadeia, a sua ex-namorada Angelina Young, mãe do Josh Young, faleceu. Eu não encontrei qual foi o motivo da morte dela, mas ela faleceu e o Josh filho foi colocado no sistema de adoção. Porém, logo que foi liberado da prisão, o Josh pai conseguiu a guarda dele de volta. O menino tinha 15 anos, ele não se dava bem com o pai e ele não ficou feliz em voltar a morar com o pai. Ele não queria, mas ele infelizmente não teve essa escolha. Os dois foram viver com uma prima do Josh pai, Cassie, com quem o Josh também tinha um casinho. E ela acabou se tornando meio que uma figura maternal na vida do Josh filho. Agora, em 2010, Josh pai voltou a ver a sua ex-namorada Amanda Zwicker, depois que ela se divorciou do Terrence. Os dois se casaram em 2011 e ele finalmente assumiu a paternidade do Trey, que realmente era seu filho. Então, Josh filho e Trey agora eram irmãos. Os dois têm basicamente a mesma idade, mas eles eram crianças bem diferentes. O Josh estava acostumado com um pai ausente, que aparecia de vez em quando, oferecia drogas pra ele, era preso quase sempre, traía as namoradas, traía a esposa, e era com isso que ele estava acostumado, uma vida muito pesada pra uma criança. O Trey, ele era um menino gentil, ele gostava de passar o tempo todo com a família, pescar, ele passava alguns fins de semana ainda com o Terrence, e ele tinha uma vida bem feliz, ele teve uma infância bem saudável, uma vida muito boa. Dois meninos não se deram bem, justamente por causa dessa diferença no passado dos dois. Josh pai também logo voltou a ter casos com outras mulheres, o que também não agradava a ninguém. Tudo piorou ainda mais quando em uma dessas escapadinhas que ele deu, Josh pai sem querer ligou pra Amanda. Antigamente era mais fácil telefonar para as pessoas sem querer, porque os celulares eram de botão, então às vezes o celular tava no bolso da sua calça, sentava em algum lugar ou você encostava em algum lugar, e o peso de você sentar no telefone fazia você telefonar para as pessoas sem querer. Na época, ele sem querer ligou pra Amanda e ela pôde ouvir tudo que ele dizia sobre ela pra amante, coisas horríveis. Ele realmente não tinha o menor respeito pela esposa. E na época ela estava grávida de um filho dele e decidiu fazer um aborto. Decidiu que não queria colocar mais nenhuma criança naquela família. E se eu não me engano, depois disso ela fez mais um aborto. No dia 11 de maio de 2011, quando as crianças da Liberty High School foram liberadas para o intervalo, uma professora encontrou um corpo jogado na grama, nos fundos da escola. Ela chamou a polícia e foi confirmado que era o corpo de Trey Zwicker. O Trey não estudava naquela escola, a professora não reconheceu ele e os pais
tiveram que identificar o corpo. A necrópsia concluiu que o Trey foi espancado, um cano, e ele faleceu por conta do sangramento naquela manhã. A arma do crime nunca foi encontrada. Agora toda a família precisava ser interrogada, né? Quem eram os inimigos desse menino? Esse menino estava envolvido com algum tipo de gangue? Será que ele usava drogas ou alguma coisa assim, né? Tinha muitas perguntas a serem feitas. Mas a Amanda, a mãe do Trey, disse que não. Primeiramente, ele não usava drogas, ele não gostava de se envolver com esse tipo de coisa. Ela disse que o viu pela última vez na noite anterior à sua morte, quando ele estava indo dormir por volta das 10 da noite. Ela passou aquela noite com o Josh, pai, eles não estavam com o Trey. Ela também aproveitou a oportunidade para dizer que estava sendo abusada fisicamente pelo Josh, pai. Fez uma ordem de restrição contra ele. Josh pai e Josh filho não foram entrevistados pela polícia porque os dois fugiram da cidade depois do funeral do Trey. A polícia começou a espalhar fotos dos dois por aí, acreditando que o Josh pai poderia ter sequestrado o filho e que ele também planejava matá-lo, porque eles só tiveram um depoimento da Amanda até agora, né? Então eles acreditavam que o Josh pai era um homem perigoso e que ele estava querendo matar seus filhos, os dois. Porém, a Cassie, né, a tal prima do Josh, que por um tempo meio que viveu com ele e com o filho, se tornou uma figura materna pro Josh filho, veio até a delegacia dizer que o Josh menor, o menino, apareceu todo sujo de sangue na casa dela na noite do dia 10 de maio e que ele disse pra ela que tinha espancado o Trey até a morte. Ele disse que planejava fugir da cidade com o pai. E ela simplesmente permitiu que ele tomasse banho, né? Ela realmente gostava de cuidar do menino. Ela amava o menino, cuidava dele. E ela não sabia se devia contar para a polícia ou não. Mas agora que os dois tinham realmente fugido, ela contou para a polícia. Os dois foram encontrados armados no estado do Alabama. Josh pai tentou sequestrar uma mulher, mas ela fugiu e chamou a polícia. Ele foi preso e o seu filho foi enviado de volta para o estado do Kentucky. Josh, filho, foi interrogado durante horas. A polícia estava começando a acreditar que foi ele quem matou o Trey, mas eles precisavam de uma confissão, já que eles não tinham mais nenhuma evidência. A arma do crime nunca foi encontrada. Durante essa primeira entrevista, ele disse que amava os pais e o irmão e que nunca machucaria, que ele e o pai só saíram de férias porque eles estavam tristes e queriam um tempo longe de tudo. Depois do assassinato do Trey. Quando Josh pai voltou pro Kentucky, aparentemente na sua cela ele resolveu dizer que foi o seu filho espancar o irmão e matá-lo. Temos essa gravação aqui. E bom, o Josh filho continuou sendo interrogado até que o Josh pai resolveu confessar. Ele disse que foi ele quem matou o Trey porque ele roubou suas drogas e porque ele também planejava matar a Amanda e, tipo, matar toda a sua família. Esse era o motivo dele e ele disse que não foi até o fim e foi isso. Ele não deu muita explicação, ele só falou, fui eu. Josh Gawker foi a julgamento no ano de 2013, ele se declarou culpado e foi sentenciado à prisão perpétua, podendo ser liberado em 2031. Josh Young, seu filho, foi a julgamento por conspiração para cometer assassinato, já que a polícia realmente acreditava que ele tinha participado do assassinato, né? Mas ele foi considerado inocente também pela sua idade e foi liberado. No ano de 2014, o Josh filho apareceu em um programa de TV, o Dr. Phil, e como sempre foi só drama e tragédia, e ele tentou continuar dizendo que era inocente, e foi isso. Infelizmente, ele foi preso novamente, pouco tempo depois, por agressão e abuso físico. Ainda em 2014, Josh pai resolveu voltar atrás na sua confissão. Ele disse que mentiu para proteger seu filho, e o seu pedido de voltar atrás foi negado. Ninguém acreditou nele. Josh filho foi preso várias vezes durante a sua vida por posse de drogas, abuso sexual, agressão, por possuir armas ilegais, etc. E os pais do Trey sempre disseram e sempre tentavam conversar com a polícia sobre o fato deles acreditarem que foi sim o Josh filho que matou o Trey. Muita gente não acreditava que foi o Josh filho porque diziam que não tem um motivo. Eu acho que quando se é adolescente, a inveja é um motivo enorme. A gente já vai ver
que esse foi sim o caso, Josh via aquele menino da sua idade, seu irmão, filho do mesmo pai, bem mais feliz, bem mais amado, tirava boas notas, teve uma infância bem mais confortável do que a dele. Ele tinha inveja, ele queria apoio da família também, ele também queria ser o bom menino, mas ele nunca aprendeu a ser o bom menino, ele aprendeu a ser uma pessoa dura, usava drogas, ele aprendeu que esse era o jeito certo de existir. E aí de repente aparece esse menino todo bonitinho na vida dele. A mãe dele morreu, o pai dele se casou com uma ex-namorada, e aí aparece um irmão que ele nem sabia que tinha até aquele momento. Ele tava muito irritado, é óbvio, ele tava com muita raiva do Trey. Simples assim, ele queria se vingar. No ano de 2019, enquanto estava preso, Josh filho escreveu uma carta confessando que assassinou o Trey. Ele disse que não planejava matá-lo naquele dia, mas os dois saíram juntos à noite e ele tava fumando, mas o Trey não tava fumando, e ele começou a ficar com raiva do Trey, porque o Trey era super certinho, e decidiu espancá-lo. Quando percebeu que o irmão estava tendo convulsões, ele bateu mais algumas vezes até que parasse. Josh o deixou desmaiado e sangrando e fugiu para casa da Cassie, onde tomou banho e confessou tudo o que tinha acontecido, e depois também confessou pro pai, que foi justamente aquela gravação que a gente ouviu, onde o pai descreveu o que aconteceu realmente naquela noite. Infelizmente, o Josh filho, ele não pode ser julgado novamente. Ele disse que queria ser julgado novamente, não foi o pai dele, ele pediu pra liberarem o pai dele, mas por vários motivos isso não aconteceu e não vai acontecer. Ele ficou preso durante vários meses por causa de todas as outras acusações que ele foi considerado culpado, agressão, posse de arma, abuso sexual. Mas ele não pode ser julgado novamente pelo crime da morte do Trey, e o pai dele também não vai ser liberado, porque eles praticamente colocam a responsabilidade de tudo isso no pai, no Josh, pai. Então, é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Muita coisa aconteceu aqui, muito trauma. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Minhas redes sociais e minha caixa postal estão na descrição. E muito obrigada, Isa Gonçalves, Francisca Carvalho e Angel Duran por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Me digam o que vocês acham do novo microfone, se vocês acham que o áudio está bom. Inclusive, deixa eu olhar aqui como é que tá a gravação. Muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!